Olá, pessoal. Então, a gente agora vai partir para a parte do ensino de geometria espacial. E a primeira figura espacial que a gente vai ter no nosso estudo é o prismas, tá? Então, vão ser feitos dois vídeos aí para vocês em relação a isso. E esse primeiro vídeo eu vou começar lendo então para vocês o que eu encaminhei, tá? Em relação a essas aulas programadas dessas duas primeiras semanas, tá? E aí a gente vai conversando e vendo através das imagens também que eu encaminhei, vocês vão poder também estar respondendo, tá? Então, observem aí. Definição. Seja a figura A ao lado, onde alfa e beta são dois planos paralelos, P é uma figura contida em alfa e R é uma reta que fura o plano alfa no plano F. Então, vocês têm essa primeira imagem aí, que não tá aqui agora, né? Mas foi encaminhado para vocês e vocês vão conseguir visualizar isso daí que eu tô comentando, certo? Se considerarmos nessa figura todos os segmentos paralelos a R, tais que uma extremidade é um ponto no polígono P e a outra extremidade é um ponto no plano beta, temos um sólido geométrico chamado de prisma. Então, isso aqui também é um prisma, né? Ele tem uma base, que é através da base que a gente sempre vai classificar um prisma, e ele tem uma base triângulo, né? Então, a gente lembra da figura do triângulo. Então, a gente diz que ele é um prisma triangular, tá? Daqui a pouquinho já vou mencionar com vocês o que vai estar acontecendo aí, tá? Então, é importante, ó, a gente tem um prisma triangular e que ele tem algumas etapas, né? Então, aqui eu falo em base, em arestas da base, em faces laterais, em arestas laterais. É importante que a gente converse aqui num primeiro momento para dizer o que é cada uma dessas coisas, né? Então, assim, primeiramente, o que são as bases, né? Na verdade, é aquela parte superior e inferior do formato que vai suportar, na verdade, o prisma. Então, quando a gente tem uma base triangular, que é esse triângulo que a gente tem aqui, né? A gente diz que, então, as bases que está tendo aqui, que a gente consegue conferir, é esse formato aqui de baixo, ó. E quando a gente forma e dá a volta aqui embaixo, a gente vai ter um formato de base. E para esse formato de base, eu acabei colocando as letras iniciais aqui, A, B e C, e para distinguir a de baixo para de cima, então eu coloquei A, B e C, base de baixo, e a linha, B' e C' para a base de cima. Então, ali do lado, eu já vou escrever isso, tá? Então, que as bases, nesse caso, é A, B e C, e também a linha, B', C', certo? Continuando. Os lados, né, que a gente tem aqui em todo esse prisma, a gente vai sempre estar chamando de arestas das bases. Vamos pegar uma outra cor de caneta para ficar diferente, para a gente encontrar. E aí, o que vai acontecer aí, né? A gente tem a primeira aresta como AB, ó. AB é uma aresta. A gente estava falando de poliedros antes, né? Então, BC é outra aresta, né? E essa aqui, ó, CIA é outra aresta. São arestas da base. Parte de baixo, parte de cima. Ó, a linha B', aresta de cima. B', C', aresta de cima. C', a linha, aresta lá de cima também. Então, as de baixo e as de cima. Eu vou detalhar elas ali agora no cantinho, tá? Então, nós teremos aí A e B.
é um segmento, né? Depois nós teremos B e C. E também teremos o C e o A. Isso para a parte de baixo. Só que a gente não tem base só na parte de baixo. Tem na parte de cima também. Então, ainda nós teremos para a parte de cima A', B', vírgula, B', C', e ainda a última, C', A'. Esses são os segmentos de arestas, tá? Continuando. Os paralelogramos, agora que vão aparecer, são faces laterais. Aqui na frente, quando a gente olha assim, tá, senhora, mas aí na frente não seria um retângulo? Ok. Mas será que é retângulo em toda a composição dele? Não. Então, é mais fácil a gente dizer e definir geral, que são paralelogramos, porque agora tem momentos que ele vai estar inclinado, essa face, né? Então, por isso que a gente tem esta parte. Então, são paralelogramos, né? Então, como é que vai se comportar esse paralelogramo se a gente for dar a volta aqui em torno dessa figura que a gente tem, né? Digamos, ela tem 3 paralelogramos na volta dela. Então, a gente vai ter aqui os segmentos das faces dele, né? Então, vamos lá. São 3, né? Então, acompanhem aí. A', B'. Vamos olhar isso aqui na figura? Olha lá. Faces laterais. A', B'. Faces laterais. Tudo isso aqui. Tá? A, B', B', eu dando a volta aqui. É o que comporta. Agora, digamos que eu venha nessa etapa aqui de trás. Não nessa. Essa aqui dando a volta. Quem é esse paralelogramo que tá surgindo aí, né? Então, vai ser B', C'. E, por fim, essa aqui agora de trás, ó, que nós vamos ter A', C', né? Então, vamos lá. Dando a volta, primeiro é C', A', tá? E depois nós vamos ter, então, a parte dos segmentos das arestas laterais, né? Então, aí, quais são os segmentos das arestas laterais? Então, bem simples aí, ó. Quem são as minhas arestas? 1, 2 e 3. É da lateral que eu tô falando. Não tô falando das bases também, tá? Então, a gente vai ter A', B', e C'. Tá? Então, é como se a gente tivesse todo esse formato aqui composto. O que mais eu posso comentar aqui dessa primeira fala em relação a prismas, né? A distância entre alfa e beta nos planos das bases é altura. Então, quando aparecer a letra H em qualquer situação que a gente tenha, né, essa parte aqui, ó, que eu tô marcando, significa a altura. O que é a altura de um prisma? É a distância entre a base superior e a base inferior também, tá? Então, isso também seria para a gente demarcar como uma medida bem importante aí na hora de fazer os nossos cálculos. Nomenclatura do prisma. Em função do número de arestas das bases, um prisma recebe o seguinte nome. Lembra que antes eu comentei que é através do formato da base, dessa figura que a gente enxerga, que a gente classifica um prisma? Então,
Quando ele for triangular, é porque as bases lembram um triângulo, então, triangulares. Quando for quadrangular, quando as bases lembram, então, quadriláteros, né? E quadriláteros não é só o quadrado, é o retângulo, é também o losango, é também o paralelogramo. Então, a gente não pode dizer que quadriláteros é só quadrado, né? Então lembra figuras quadriláteras. Continuando. Pentagonal. Quando as bases são pentágonos. O que são pentágonos? São figuras com 5 lados, né? Talvez para alguns não lembram, mas já devem ter feito na escola essa figura ou visto, ó. Aqui e aqui. Isso aqui é um pentágono, né? Então, assim, por que pentágono aqui na matemática? Porque ele tem 5 lados, tá? Então, não vamos misturar com o conteúdo, por exemplo, de química, que vocês trabalham lá com pentano. Pentano não tem nada a ver com pentágono, tá? É um outro conhecimento aí dentro do ensino da escola. Quando a gente fala em hexagonal, né? Quando as bases são hexágonos, né? Então, ó, um hexágono, o formato é um pouquinho diferente, ó. Aqui, ó, formou lá. Um hexágono tem 6 lados, né? Então, também não confundam com hexano, né? Que é um conteúdo de química. Lembrar que o hexágono lembra hexa, né? Também dentro dos campeonatos, quando a gente diz que um time vai ser campeão pela 6ª vez, nós estamos aguardando o Brasil ser, né? Mas ainda não conseguimos atingir isso aí, certo? E aí, pessoal, eu tô com um exemplo, né, abaixo dessa parte aí de falar da classificação conforme o formato, certo? Que é exatamente esse exemplo aqui. Então, eu trouxe ele de novo, mostrando ali para vocês, fora aquela parte toda escrita, né? E coloquei 3 figuras para vocês detalhar. As bases, arestas das bases, faces laterais e arestas laterais. E aí, no próximo vídeo é que vem os cálculos. Aí tem bastante cálculo lá, um pouquinho diferente do que a gente viu de modo um pouco mais simples em poliedros, tá? Então, vai ter um detalhamento ali todo que eu vou conversar com vocês no próximo vídeo, tá? Em relação a isso, certo? Até lá e um abraço.